Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, 5 de outubro, segunda-feira, 27ª semana do Tempo Comum, meditemos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. A parábola do bom samaritano. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita, chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, esta preciosidade que é a parábola do bom samaritano retrata toda a história da salvação. Meditemos juntos as partes principais. É interessante que o mestre da lei, conhecedor da palavra de Deus, se levanta e faz uma pergunta não com a intenção de se converter, não com a intenção de ser edificado pela resposta que Jesus poderia dar, mas para pôr Jesus em dificuldade. Na verdade, a pergunta é para provar Jesus. E uma pergunta até interessante: que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus, como bom mestre, lança outra pergunta. Jesus não costuma dar receitas. Jesus faz com que o interlocutor reflita. Jesus lança o seguinte: como tu lês? Como tu interpretas a lei? O que está escrito na lei? E o homem diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, e no final, e ao próximo como a ti mesmo. Então, o que fazer para herdar a vida eterna? Amar a Deus, como também amar o próximo. O mestre da lei era um exímio doutor, sabedor do que se deveria fazer para herdar a vida eterna. Amar a Deus e amar ao próximo. Nisto se resume a lei e os profetas. Porém, não basta apenas saber teoricamente, é importante vivenciar. Por isso que Jesus diz: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Jesus já deu uma alfinetada maravilhosa. Então, é importante a prática.
E mais uma vez o mestre da lei faz uma pergunta capciosa a Jesus: e quem é o meu próximo? Pois para o povo hebreu, quem era o próximo? Um judeu. O próximo do judeu seria outro judeu. E Jesus conta-lhe uma história, que é a parábola do bom samaritano, como nós ouvíamos. Que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Os padres da igreja viram neste homem que descia de Jerusalém para Jericó Adão que foi assaltado pelos ladrões, foi espancado. No paraíso, Adão foi vilipendiado, humilhado, espancado por Satanás, podemos dizer assim. E nos diz o texto que os ladrões, os assaltantes, deixaram aquele homem semi-morto. Satanás fez isso conosco. Depois do pecado, nós ficamos como que semi-mortos. Perdemos a nossa pureza espiritual, ficamos maculados, ficamos feridos. Mas Deus não se desespera do homem. Deus acredita que esse homem pode ser restaurado. Por isso que envia os patriarcas, envia os profetas. E nós, infelizmente, vamos perceber que o povo hebreu não foi capaz de sanar a ferida, curar a ferida do pecado. Passou ali o sacerdote, de forma indiferente, viu aquele homem ferido, mas deve ter dito na sua cabeça: vou para o templo. É como se houvesse uma faixa na sua testa: estou ocupado com Deus. E ele pensava também: não fui eu que cometi o assalto, então não é problema meu. Ou seja, ele não fez o mal àquele homem, porém, não fazer o mal é omissão, não deixa de ser uma gravidade. Ele deveria ter feito o bem. O assaltante foi violento com o homem, o sacerdote foi indiferente, mas é o samaritano que fará a diferença, usará da misericórdia. Também o levita, que seria uma espécie de um diácono hoje, passa perto daquele homem, viu, mas seguiu adiante, seguiu pelo lado. Ou seja, não adianta nós vermos, é importante nos aproximarmos. E eis que o samaritano, que é um inimigo dos judeus, que inclusive provavelmente não ia para o templo, era um homem que estava a trabalho, viu aquele homem, teve compaixão e aproximou-se dele. Os orientais chamam Nosso Senhor o bom samaritano da humanidade. Na verdade, o samaritano, os padres da igreja interpretam como se fosse o próprio Jesus Cristo. Os verbos são típicos das atitudes de Jesus. Viu, se comove com a compaixão, aproximou-se e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Os padres da igreja viram nesse derramamento de óleo, né, já uma alusão aos sacramentos, derramando óleo, o batismo, o óleo do batismo, e o vinho. Já viam no vinho o sangue de Cristo, ou seja, o óleo e o vinho são os dois sacramentos de iniciação cristã, a saber, o batismo e a Eucaristia. Então, o que é que cura as nossas feridas do pecado? O que é que nos regenera? O batismo, como também a Eucaristia. Depois colocou o homem em seu próprio animal. O que foi que Jesus fez? Ele desce do céu, ou seja, quando ele desce, né, do animal, não é? É a descida para perto das nossas misérias.
e nos cura, nos enxertando na sua vida espiritual e nos revigora através da Eucaristia e nos carrega sobre os seus ombros. É isso que o bom pastor faz. Carrega a ovelha desgarrada sobre os seus ombros, como também carregará a cruz nos seus ombros para o Calvário. E o levou a uma pensão. Essa pensão, os padres da igreja viam a igreja onde cuidou dele. Ou seja, essa pensão ou a hospedaria é a igreja. A igreja é um hospital em campanha, como dizia o Papa Francisco, que sempre acolhe os feridos, os pecadores. E no dia seguinte pegou as 2 moedas. Os padres da igreja viam também nessas 2 moedas os 2 mandamentos, quais são eles? Amar a Deus, como também amar ao próximo. Pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão. Quem é o dono da pensão? São aqueles que trabalham na igreja, né? Somos nós, né? Somos nós que somos os líderes da igreja, como todo batizado que de alguma forma exerce o sacerdócio, exerce também o ministério profético real. Então, nosso Senhor, né, nos dá essas 2 moedas para que saibamos que se serve amando a Deus e amando ao próximo. E disse: toma conta dele, ou seja, toma conta daquele homem ferido. E quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Esse voltar trata-se da segunda vinda de Cristo, que nos vem para salvar, para julgar, ou seja, para prestar conta do serviço. Esse texto, na verdade, é toda a história da salvação. E Jesus perguntou ao mestre da lei, agora é Jesus que pergunta: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Veja bem, e o judeu, ou seja, aquele homem, mestre da lei, era inimigo dos samaritanos. Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele teve que reconhecer que o próximo é aquele de quem nos fazemos próximos. Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem? O que usou de misericórdia, ou seja, o samaritano. Claro que ele não cita o nome por preconceito. Ele disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus diz: vai e faz a mesma coisa. Ou seja, Jesus convida o judeu a imitar o samaritano. Que mestre, que maravilha. Sim, amados irmãos e irmãs. E nós, como agimos com quem sofre? Somos violentos, como o assaltante? Somos indiferentes, como o sacerdote ou o levita? Ou somos misericordiosos com o samaritano? Como foi o samaritano? Meditemos e nos perguntemos onde nos encontramos neste Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.